por mais essa noite, por mais esse domingo que o Senhor nos permite cultuar a Ele, reunidos como igreja, para bendizermos e adorarmos a Ele. Louvado seja Deus por isso. Irmãos, abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 127. Nós vamos fazer a leitura desse salmo para iniciar o nosso culto. Vamos ler a palavra de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Vamos orar ao nosso Deus? Senhor nosso Deus, nós te damos graças por essa noite estarmos aqui para louvar o seu nome. Pedimos a Ti, Espírito Santo, que conduza-nos neste momento de culto, para que tudo que fizermos aqui glorifique Cristo apenas, exalte Cristo somente. Nós, Deus amado, não queremos de forma alguma ser o centro do culto, não queremos, ó Deus, de forma alguma tomar o lugar que é o do Senhor. E pedimos a Ti, Deus amado, para que haja em nossos corações, para que todos nós possamos apontar para Cristo Jesus. Deus amado e santo, que o Senhor se agrade de nossas vidas e que o nosso louvor e a nossa adoração possa chegar ao Senhor. Deus amado, quebranta os nossos corações, trabalhe nossas vidas e nos ajude a confiar no Senhor. Nos ajude a estarmos descansados em Ti, ó Deus. Que nós possamos nos entregar plenamente ao Senhor dia após dia e que em nossa vida o Senhor possa fazer a sua vontade. Se conosco, Deus, e nos abençoe. Nessa noite te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Uma boa noite, igreja. Que privilégio, mais uma vez, poder partilhar da palavra do Senhor. Vamos retomar os nossos estudos aqui das parábolas de Jesus. Um estudo que tem alimentado a minha vida, tem alimentado meus devocionais. E saber o que o Senhor tem feito nesta comunidade, através dos estudos que estamos ouvindo domingo após domingo, alimenta meu coração, porque eles se encaixam como uma engrenagem. E os irmãos vão ver a respeito desta mensagem que traremos esta noite. Peço que os irmãos estejam abrindo suas Bíblias, lá em Lucas, no capítulo 14. Jesus diante dos seus, eu não vou chamar de adversários, mas aqueles que queriam matá-lo. São mais do que adversários. Seus algozes. Ele é chamado para um almoço, para uma refeição, na casa de mais um dos fariseus. E ali, num sábado, ele se encontra diante daqueles homens, diante de mais um daqueles que requerem, que amam, que buscam o Senhor por um milagre. Era um homem que estava doente, tinha um inchaço no seu corpo. Jesus interroga aqueles homens, aqueles fariseus, a respeito vocês curariam no sábado? Vocês trabalhariam no sábado? Vocês tirariam um boi, uma vaca, um cordeiro, uma ovelha que estivesse em perigo no sábado? O silêncio pairou naquele pessoal. Então Jesus, nós vemos nas pregações ali do Fábio, daquilo que o Lucas tem trazido para nós, nós vemos que Jesus, através de como descreve o Lucas, ele é muito específico nesse ponto de olhar para aquelas pessoas e ir no âmago, ir no cerne daquelas pessoas. E então ele conta uma parábola, porque dentro daquela casa, de repente, por ser uma ocasião de festiva, uma ocasião em que eles se encontram, eles
desejam comemorar alguma coisa, eles desejam ali se colocar como os principais. E Jesus olha toda aquela cena e tem uma mensagem muito importante. Vamos ler a partir do verso 7. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus contou-lhes uma parábola. Quando alguém convidá-lo para um casamento, não sente no lugar de honra, pois deve haver um convidado mais importante do que você. Então aquele que convidou os dois dirá a você: dê o lugar a este aqui. Então você virá, envergonhado, ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando alguém convidá-lo, vá sentar no último lugar, para que quando vier aquele que o convidou, diga a você: amigo, venha sentar no lugar melhor. Isso será uma honra para você diante de todos os demais convidados, porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Verso 12. Depois Jesus disse ao que havia convidado: quando você der um jantar ou uma ceia, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os vizinhos ricos, para não acontecer que eles retribuam o convite a você e seja recompensado. Pelo contrário, ao dar um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e você será bem-aventurado pelo fato de não terem eles como recompensá-lo. A sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos. Ó Deus, estamos diante de Ti. É a Tua palavra diante de nós. Graças te damos e que a explanação, a exposição da Tua palavra encontre corações desejosos, frutíferos, para aquilo que o Senhor, ó Pai, possa falar aos nossos corações, que o Teu Espírito, ó Pai, venha até nós. Em Cristo pedimos. Amém, Deus. Na última parábola dos dois devedores, também foi na casa de um fariseu, chamado Simão. Também foi um banquete. E aqui estamos diante de um banquete novamente. E agora os convidados estão começando a tomar os seus lugares em torno da mesa. E aí no verso 7 a gente já vê, notando como os convidados estavam escolhendo os lugares de honra à mesa. Ele chama essa parábola, né? Ele conta essa parábola. Há algumas fontes rabínicas, se elas estão certas. Ela fornece algumas descrições desses costumes a respeito das ceias que prevaleciam durante o tempo de peregrinação de Cristo entre nós. Como provavelmente faziam naquele momento. Então, na sala onde se ia celebrar a ceia, havia alguns divãs, e é um pouco diferente de como nós estamos acostumados. Você tinha trios de divãs dentro de uma sala, e um divã principal em formato de U, um aqui, outro aqui, um à direita, outro à esquerda e um ao centro, um à direita, um à esquerda, outro ao centro, um à direita, outro à esquerda, um ao centro, e assim por diante, era assim que era separado. E ali o principal ficava próximo do convidado, do anfitrião. Era assim que funcionava naquele período. O que Jesus notou foi que quando chegou o momento de os convidados se reclinarem à mesa, houve uma discussão inconveniente em busca dos lugares. Sabe quando vai se empurrando assim? Para quem vai chegar mais perto? Inconveniente. Essa era definitivamente uma violação de uma etiqueta. Olha só. Jesus até com isso se importou. Porque a mensagem disso, o que estava dentro do coração desses homens, era o que Jesus queria sondar e esmagar, para que eles soubessem a realidade da verdade do seu evangelho. Então a pessoa encarregada, chamada de anfitrião, sob as ordens do dono da casa, embora às vezes o dono e o anfitrião fossem a mesma pessoa, havia reservado assentos de honra. Não no sentido em que colocasse ali uma plaquinha de reservado, mas no sentido em que ele queria que esses lugares fossem ocupados por alguns convidados e não por outras pessoas. E o fato desses lugares estarem reservados no sentido indicado e não serem para qualquer pessoa,
a gente vê aí no verso 9. Cuidado. Mas para a mente, o coração de Jesus, o que estava acontecendo não era simplesmente a violação de uma etiqueta que eles tinham em relação à mesa, mas é a manifestação da falta de humildade. Como a gente vê no verso 11. E por essa razão, que o conteúdo do verso 8 até o 11, a gente chama de que realmente é uma parábola. Então, ali no verso 8, quando você foi convidado por alguém, por uma festa de núpcias, não se recline em um lugar de honra, pois uma pessoa mais iminente, que você pode ter sido convidado por ele, se isso ocorrer, o que convidou você, e ele virá, ele vai lhe dizer, ceda esse lugar a este homem, então envergonhado, você terá de sair e assentar-se no lugar onde os outros já tinham ocupado, então você vai ficar num lugar muito mais longe. Jesus então mostra o que se pode esperar que aconteça quando em uma festa nupcial, em relação a quais as regras eram ainda mais rigorosas. Alguém se apresse para ocupar o lugar que não lhe estava destinado. Você imagina nos dias de hoje, nós temos normalmente os casamentos, os pais do noivo, os pais da noiva, aí chega um dos convidados que é um amigo, dá licença, e toma o lugar do pai, da noiva. Era algo mais ou menos assim. Então o anfitrião, vendo o que sucede, virá acompanhado de outro convidado e vai dizer para esse aproveitador, dá licença, esse não é o seu lugar. O resultado será que esse ousado e presunçoso convidado, dolorosamente envergonhado, terá que desocupar o seu assento. Mas por que é inferior? Certamente por duas razões. Porque agora todos os demais lugares já estão ocupados. E porque mesmo quando ainda haja lugares sobrando, o indivíduo humilhado sabiamente escolherá o mais inferior de todos, porquanto não deseja sofrer uma segunda humilhação aí, que ele vai para mais longe mesmo. O verso 10 diz assim, em vez disso, quando for convidado, vai e se recline no lugar inferior, para que quando o seu anfitrião chegar, ele lhe diga, amigo, vem para cá, vem aqui. Então você será honrado diante dos olhos de todos os seus amigos convidados. O significado é muito claro, meus irmãos. O que surpreende é que os fariseus e especialistas na lei precisem ouvir esse tipo de coisa. Parece que já não compreendiam mais o senso dessa etiqueta, o senso de humildade a esse ponto. Tem que dar bronca no chefe. Eles deveriam dar o exemplo. Afinal de contas, o que Jesus estava dizendo é quase uma repetição do que há tanto tempo é ensinado lá em Provérbios 25. O que diz assim, versos 6 e 7. Não se engrandeça na presença do rei e não reivindique lugar entre os homens importantes. É melhor que o rei lhe diga, suba para cá, do que ter de humilhá-lo diante de uma autoridade. Isso estava escrito, meus irmãos. Eles conheciam a lei, eles conheciam os provérbios, eles conheciam os salmos. E agora a sentença-chave, aquela que mostra aqui as palavras dos versos 8 e 10, ainda que certamente descreviam daquilo que realmente aconteceu, diz assim no verso 11, por todo aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. De forma bem apropriada, as mesmas palavras se encontram na conclusão da parábola do fariseu e do coletor. Nós não chegamos lá ainda, aqui no capítulo Lucas 18, verso 14. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Nós vamos chegar nessa parábola também. Quando Jesus censura os escribas e os fariseus, impressionante como Jesus trabalhou a paciência e o orgulho desses homens.
Tem diversos outros pontos aqui, outros textos que nos falam exatamente sobre isso. Lá em 1 Pedro 5,5 ele diz assim: peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Agora, ele parou de olhar para os convidados, e a partir do verso 12, ele olha para o anfitrião. E diz o seguinte, do verso 12 ao 14. Então, dirigindo-se também ao seu anfitrião, ele disse: quando você der um almoço ou jantar, não convide habitualmente seus amigos, os seus irmãos, seus parentes, seus vizinhos, para que eles, por sua vez, o convidem e receba em troca. Ao contrário, quando você der uma recepção, faça uma prática de convidar os pobres, os inválidos, os coxos, os cegos, e você será abençoado, já que eles não poderão retribuir-lhe, porque você será recompensado na ressurreição dos justos. A parábola já tinha terminado, mas Jesus ainda tem uma palavra para o anfitrião. Era mais um ensinamento para aquele que estava conduzindo aquela festa. Sem dúvida, o mestre observou que a maioria dos convidados que compunha eram pessoas importantes, mas se os ricos se associam somente com os ricos, os letrados somente com os letrados, os influentes somente com os influentes, o que vai acontecer com o resto da sociedade? Jesus não está dizendo que não podemos ter uma vida social normal, ou conviver com os nossos amigos e os nossos familiares. Isso é natural e até necessário. Precisamos desenvolver esses laços familiares. Mas quando nos fechamos só para os nossos, impondo limites duros a quem pode se sentar à nossa mesa, estamos andando na contramão do espírito do Evangelho. As palavras de Jesus ontem e hoje, elas são cheias de sabedoria nesse sentido. E se Ele nos orienta a viver de um outro jeito, cabe a nós obedecermos com fé e com confiança, porque Ele colocou isso na palavra. Isso tem importância para nós. Essa mensagem de humildade e cuidado com os nossos relacionamentos é para os dias de hoje. Olha o seguinte. Ao convidar constantemente só os que são capazes de, por sua vez, convidá-lo, aonde fica o lugar para se pôr em prática a norma bíblica de mostrar hospitalidade, de mostrar a misericórdia que temos tanto aprendido, o ministério de misericórdia, de mostrar para esses que sofrem. Lá em Romanos 12, 13, diz assim: ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. 1 Timóteo 3,2 diz assim: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Tito 1,8 não é diferente. O bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso. Deve ter domínio de si mesmo. Lá em 1 Pedro 4,9, sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Segundo ponto aqui, se tal egoísmo for praticado, onde fica a recompensa na ressurreição dos justos, acerca dos quais lemos as maravilhosas palavras de Mateus 25, de 34 a 40, eu quero que os irmãos abram. Mateus 25, 34 a 40. Amém? Verso 34 de Mateus 25. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai. Venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo.
Porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede lhe demos de beber? Quando foi que o vimos, Senhor, como forasteiro e o hospedamos? Ou nu e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo, que sempre que o fizerem a um destes meus pequeninos, irmãos, foi a mim que o fizeram. Os justos, não como eles são em si mesmos, mas segundo são declarados por Deus, com base na expiação feita por Cristo, mesmo na presente vida, os que se associam somente com as pessoas de sua própria estirpe, perdem a alegria que resulta da participação generosa, a alegria que irradia dos olhos de quem é abençoado. Servir ao próximo traz alegria. O senso de completude como um ser humano, filho do Senhor. Ele preenche as nossas vidas quando o servimos. Servimos o nosso próximo sem pensar naquilo que vai voltar. Aliás, descartando. Nós devemos alimentar um coração grato, não exigir gratidão. Jamais. Concluindo, com a aplicação do que nos foi dado a entender. Até aqui. Em primeiro lugar, devemos aprender nesses versículos o valor da humildade. Trata-se de uma lição que o nosso Senhor ensinou de duas maneiras. Ele advertiu os convidados ao jantar a tomarem assento no último lugar. E ele fortaleceu a advertência declarando um grande princípio que com frequência fluía lá dos seus lábios, daquilo que ele trazia de mais rico para nós. Todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. O significado é claro, provavelmente ele fique ainda mais claro quando alguns exemplos bíblicos a gente apresenta aqui. Quem lembra de Nabal, lá no Velho Testamento, que ele tinha posses, tinham coisas que poderiam servir ao exército de Davi. Ele diz assim: este pão e esta água. Exemplos de homens que se exaltaram e não exaltaram ao Senhor, não se humilharam ou usaram de humildade. Exemplos de homem que se chamaram para si a responsabilidade e se exaltaram. E Nabal era um deste. Uma das suas frases é: este pão e essa água são meus, exclusivamente meus, e não de Davi. Seu coração estava morto. Ficou como uma pedra. A história toda está lá em 1 Samuel 25, verso 3 em diante. Segundo exemplo, quem se lembra de Jezabel? As suas palavras arrogantes, a sua língua mentirosa, como foi atirada pela janela, seu corpo foi reduzido a um esterco. Lá em 1 Reis, está toda essa história de Jezabel. Quem se lembra da história de Nabucodonosor? Ele disse: este é o lugar que eu construí. Seu coração se encheu de horrível orgulho. Deus interveio, seu orgulho foi aniquilado, foi quebrado. Lá em Daniel 4, de 30 a 33, mas a gente não pode esquecer do que Deus fez na vida de Nabucodonosor. Quem se lembra de Herodes Agripa? Lá em Atos, no capítulo 12, do verso 20 até o 23, ele diz assim: olha agora para ele, tão ricamente adornado, e ouça-o, porém está condenado. No verso 22 ele diz assim: é voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, por ele não haver dado glória a Deus, diante do povo, comido por vermes, ele morreu.
Essa é a história daqueles que se exaltam diante de Deus. São histórias terríveis, essas são só algumas. Mas sabemos como Deus tenta nos trabalhar, colocando os seus exemplos, porque Ele não divide a sua glória com ninguém. Aqueles que se exaltam estão trazendo a glória para si. E se Jesus aqui nessa parábola está nos ensinando a respeito de humildade, Ele não contradiz nada do que aconteceu no Velho Testamento, no Novo Testamento, porque a obra de Deus na vida dessas pessoas serve de exemplos para aqueles, o que acontece. Agora vamos ver o outro lado, o que aconteceu àqueles que se humilharam. Em Samuel 1, de 12 a 20, antes de tudo, Ana, em meio à sua dor, ela não se rebelou, humildemente orou, tendo Deus por testemunha. E Ele lhe deu o pequeno Samuel. Em Lucas, no capítulo 1, verso 26 a 56, Maria, mãe de Jesus, magnificar. A minha alma magnifica o Senhor. Ela disse que seu coração concordava plenamente com Deus, que é pela terra e pelo céu adorado. Ela se humilha diante do Senhor. Então temos o coletor e o publicano na parábola sobre o fariseu e o coletor. Ó Deus, tem misericórdia de mim, disse ele, embora eu seja pecador. O fariseu em pé, o publicano sentado, se humilhando, e o fariseu que deveria, por ter a lei em seu coração, na verdade na sua mente apenas, não desceu ao coração. Deus tem misericórdia de mim. Depois de todos, Paulo, a sua vida era Cristo, não era um sonho. Somos salvos pela graça. Esse era o tema da vida de Paulo. Deus enviou seu Filho para nos redimir. Entre muitas passagens que poderíamos citar para provar a humildade de Paulo e de como a graça de Deus em sua vida foi magnificada. Algumas que chamam muito a atenção. Em 1 Coríntios 15, 9, diz assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Em 2 Coríntios 12, 9, então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, porque sobre mim repouse o poder de Cristo. E por último, Gálatas 2:20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse poder que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É um abandonar, é um mortificar da carne, e um renascer do Espírito tão profundo. São os nossos exemplos. É disso que Jesus estava falando para esses homens. Além do mais, a Escritura está saturada de passagens nas quais ela nos apresenta a necessidade de humildade. Salmos 10, Provérbios 26, Provérbios 14, Filipenses, Mateus, Lucas, diversas. Em Tiago 4,6, mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Meus irmãos, minhas irmãs, se há um tema em que Jesus insiste em nos ensinar, é o tema da humildade, do começo ao fim do Novo Testamento. Vemos esse chamado repetido com amor e com firmeza. Pensa o seguinte: não é esse ensino um reflexo maravilhoso da salvação que recebemos pela graça, sem merecimento algum? É o Senhor que se achega até nós. Nós não merecíamos.
A palavra de Deus inteira nos convida a confiar de forma simples, sincera no Senhor e a desejar de coração grato vivemos para cumprir a vontade de Deus. E essa postura humilde não é só um conselho espiritual, é o caminho do reino. Em Romanos 3:27, vai dizer o seguinte: onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. A fé somente em Cristo. A humildade pode ser chamada de a rainha de todas as virtudes cristãs. Reconhecer a nossa própria pecaminosidade e fraqueza e sentir a necessidade de Cristo. Esse é o início do cristianismo que explode dentro da gente, que inicia dentro de nós, que salva. A humildade é a virtude que tem sido essa característica, que é o caráter de Deus, o caráter dos crentes mais piedosos de todas as épocas. Olha Abraão, Moisés, olha a vida de Jó, de Davi, Daniel, de Paulo, os discípulos. Sabe, na época que eu estava fazendo o seminário, uma das coisas que me chamou muito a atenção, eu sabia daqueles professores que tinham já sua presença no meio evangelístico, das conferências e tudo mais. É engraçado como a gente tem a impressão de que são intocáveis, são pessoas que, por conta do seu profundo conhecimento da palavra, parece que eu tinha na minha mente. Puxa vida, vai ser difícil conversar com um homem desse, né? Gente, caiu por terra todo o meu sentimento, toda a minha percepção. Homens humildes, homens família, homens que se entregavam pelo ensino, homens que se entregavam pela igreja, homens que se doavam para os seus irmãos, davam do conhecimento da palavra de Deus para cada um daqueles e tinham paciência com cada um, cada pergunta respondida, cuidado. Esses são os homens que eu desejo ser, homens que imitam ao Senhor, imitam aos discípulos, se tornaram discípulos. Nem todos eles têm dinheiro para socorrer os necessitados, e menos ainda têm tempo ou oportunidade para trabalhar abertamente em favor de Cristo. Nem todos têm a capacidade de falar bem, nem a habilidade, o conhecimento necessário para fazer o bem no mundo. Mas todo homem verdadeiramente convertido deve se esforçar para adornar com humildade a doutrina que professa. Se não se sentem capazes de fazer qualquer outra coisa, podem empenhar-se em ser humildes. Irmãos, vocês conhecem a raiz e a fonte da humildade? Apenas uma palavra descreve isso. A raiz e a fonte da humildade é Jesus. É o nosso Deus, homem. O homem que conhece a Deus e suas majestade e santidade infinitas, conhece a Cristo e o preço que Ele pagou por nossa redenção. Um homem assim jamais será orgulhoso a partir de Deus. O homem é capaz de conhecer a si mesmo e ao seu próprio coração também. Olhem os exemplos de homens que conheceram a si mesmo depois que conheceram aquele que os criou. Jacó, homem, lá em Gênesis 32:10, seu testemunho era: sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Olha Jó,
capítulo 40, verso 4, depois que Deus tinha falado com ele e trazido tantas perguntas para ele, sou indigno. Que responderia eu? Põe a mão sobre a minha boca, pois já não tenho palavras para me achegar diante do Senhor. O apóstolo Paulo, 1 Timóteo 1,15, e esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Não achará nada de bom em si mesmo, não achava nada de bom em si mesmo, em humildade de espírito julgará que os outros são melhores que ele mesmo. Meus irmãos, ignorância, nada menos do que ignorância, ignorância acerca de si mesmo, ignorância acerca de Deus, ignorância acerca de Cristo, esse é o verdadeiro segredo do orgulho, não conhecer a Deus, não conhecer a Cristo, nem se conhecer. Devemos orar diariamente para sermos livres de tão miserável autoignorância. O homem sábio é aquele que conhece a si mesmo e detentor de tal conhecimento em seu íntimo não encontrará coisa alguma que o torne orgulhoso, porque sabe quem é aquele que deu a vida por ele. Em segundo lugar, nessa conclusão, devemos aprender e dever de cuidar dos pobres. Nosso Senhor nos ensinou um dever utilizando um modo peculiar. Disse ao fariseu que havia convidado para comer: quando deres um jantar ou uma ceia, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem seus vizinhos ricos. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. O preceito aqui contido tem que ser interpretado com restrições de verdade. É certo que o nosso Senhor não tinha a intenção de nos proibir de manifestar hospitalidade com os nossos parentes e com os nossos amigos. Com certeza Ele não tinha o propósito de nos encorajar a um gasto inútil e abundante do nosso dinheiro, dando aos pobres. Interpretar a passagem dessa forma a tornaria contrária às outras passagens claras da Escritura. E interpretações assim a gente não podem estar corretas. Mas após ter dito isso, não podemos esquecer que essa passagem, contudo, tem uma lição profunda para nós. Temos de ser cuidadosos em não limitar e qualificar essa lição, de um modo a reduzirmos o ensinamento, a acabar por transformar em nada. A lição é clara e distinta. O Senhor Jesus deseja que nos preocupemos com os nossos irmãos mais necessitados e os ajudemos de acordo com as nossas posses. Ele quer que saibamos que o dever solene nunca negligenciar os pobres, e sim ajudá-los e socorrê-los em tempos de necessidade. Olha o que temos aprendido a respeito de ministério de misericórdia. Olha o que aprendemos esta manhã. No caminho, na descida de Jerusalém, um homem é pego por ladrões, assaltantes, e vem um samaritano. E esse se doa mais do que pode, cuida mais do que pode, além das suas posses, mais do que pode. Estou ouvindo um livro chamado Justiça Generosa, do Tim Keller. Ele aborda esse tema da justiça social da seguinte forma. No livro de Jó, no capítulo 31, ele nos revela algo que olha exclusivamente para a justiça, e ele diz assim no seu livro de Justiça Generosa: Jó nos oferece ainda muitos exemplos do que poderíamos chamar de justiça primária ou viver corretamente. Ele afirma que
Ele é os olhos do cego e os pés do aleijado e pai dos necessitados. Ser pai significa que ele supria as necessidades do pobre como um pai supre as necessidades dos seus filhos. Nos dias de hoje, isso significa investir tempo pessoal para suprir as necessidades dos deficientes físicos, dos idosos, dos famintos, dos necessitados que nos cercam. Ou pode significar o estabelecimento de organizações sem fins lucrativos que sirvam outros interesses de pessoas carentes. Ou pode ainda representar um grupo de famílias de um bairro rico que adota uma escola pública, por exemplo, de uma comunidade pobre e que, por intermédio de donativo financeiro generoso e trabalho gratuito, visa melhorar a qualidade de educação dos alunos dessa escola. E tantos outros exemplos. No capítulo 31, Jó oferece mais detalhes de como é a vida justa ou de retidão. Ele não negou aos pobres o que desejavam. O verbo desejar não se refere apenas a suprir necessidades básicas de alimento e moradia. Quer dizer que ele transforma a vida do pobre em alegria. Depois Jó afirma que se não tivesse dividido o seu pão ou as lãs dos seus cordeiros com o pobre, teria cometido pecado horrível e ofendido a Deus, no verso 17, 20 e 28. Certamente, isso vai além do que chamaríamos hoje de caridade. Jó não se contentou em apenas dar esmolas. Ao contrário, envolveu-se profundamente na vida dos pobres, dos órfãos, dos deficientes físicos. Seu objetivo é que os pobres tenham uma vida feliz e que os olhos das viúvas não desfaleçam mais. Jó não se satisfaz com a ajuda parcial aos necessitados da sua comunidade. Não se satisfaz em lhe dar presentinhos de pouco significado e utilidade, supondo que a miséria e a fragilidade dessas pessoas é uma condição permanente. Olha a profundidade do que nós estamos dizendo. Olha a profundidade do que o ministério de misericórdia tem a ver conosco. E essa metáfora do pai que cuida dos filhos é útil de várias maneiras. O bom pai provê assistência direta aos filhos. Ele os alimenta, os protege dos perigos, dá assistência. Mas o bom pai, estejam bem atentos aqui, não quer que os filhos sejam dependentes dele para sempre. Ele deseja que cresçam e se tornem autossuficientes. Da mesma forma, nossa ajuda aos necessitados pode começar com proteção, assistência direta, mas sempre com o objetivo de que venham ser autossuficientes, porque a dependência não é de mim, é de Cristo. Nós apontamos para o nosso Senhor. A assistência sempre visa apontar ao nosso Senhor. Manter os pobres dependentes é sinal de paternalismo e falta de amor, e portanto injusto. E nós não temos um Deus injusto. Ele cuida de nós. Um pouco de ajuda outorgada aos pobres, com critério e na ocasião oportuna, aumentará intensamente sua felicidade, aliviará suas inquietações e promoverá bons sentimentos entre as classes sociais. É a vontade de Cristo que todo o seu povo que tem condições seja espontâneo e disposto a oferecer ajuda aos pobres. Um espírito mesquinho, meus irmãos, e sagaz, que leva muitos a falar sobre as necessidades de sua própria casa e a condenar toda a bondade para com os pobres, é contrária à mente de Cristo. Não foi em vão que o Senhor Jesus declarou que dirá ao ímpio no dia do juízo, lá em Mateus 25, 42. Porque tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e vocês não me deram de beber. Não foi em vão que Paulo escreveu aos Gálatas, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. É um trabalho. E esse trabalho requer atenção. Por último, meus irmãos,
devemos aprender a grande importância de pensar antecipadamente sobre a ressurreição dos mortos. Temos uma lição que vem na nossa mente de maneira admirável nessa linguagem utilizada por nosso Senhor. Quando o assunto de demonstrar caridade aos pobres, ele disse ao fariseu: os pobres não têm com quem recompensar-te. Com o que recompensar-te? A tua recompensa, porém, tu receberás na ressurreição dos justos. Essa vida é tão curta. Essa vida é tão curta. Quando aprendemos do Senhor, sabemos que a eternidade que passaremos diante dele é um presente maravilhoso para aqueles que creem no Senhor. Ou aprendemos isso, ou sofreremos tanto aqui. Voltamos para o fim da fila todas as vezes que erramos e erramos. Haverá uma ressurreição após a morte. Isso jamais deve ser esquecido. A vida que temos neste corpo não é tudo. O mundo visível que nos cerca não é o único com o qual temos que lidar. Não temos tudo acabado quando o último suspiro é dado dos homens e mulheres, são levados à sua residência, o sepulcro. Um dia a trombeta soará e os mortos ressurgirão incorruptíveis. Todos os que se encontram no sepulcro ouvirão a voz de Cristo e sairão. Aqueles que tiverem crido no Senhor Jesus ressurgirão para a ressurreição da vida, e os que não creram para a ressurreição da condenação. Essa é uma das grandes verdades fundamentais do cristianismo. Apeguemo-nos com firmeza a essa verdade e dela jamais nos afastemos. Como podemos suportar o pensamento da ressurreição? O que é que nos capacita a aguardar um mundo que ainda há de vir, sem ficarmos ansiosos, alarmados? Somente a fé em Cristo, meus irmãos. Crendo nele, não temos qualquer temor. 1 João 4,18. No amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo e quem teme não é aperfeiçoado em amor. Nossos pecados não se apresentarão contra nós. As exigências da lei de Deus estarão completamente satisfeitas em Cristo, porque dependemos e estamos vestidos com as vestiduras de Cristo. Quando chegarmos diante do Senhor, permaneceremos firmes naquele grande dia e nenhuma acusação será lançada contra nós. Romanos 8:33, fechamos. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Louvado seja Deus pela tua palavra. Somente a Deus toda a glória, toda a honra, todo o poder. Vamos orar, meus irmãos. Bendito Deus, eterno, poderoso Pai. Graças te damos, ó meu Senhor, por este privilégio de podermos cultuar ao Senhor, de ouvir a tua mensagem, de entender o quanto o Senhor, ó Deus, tem trabalhado no nosso coração, quantos alertas, quantas coisas o Senhor, ó Pai, tem acrescentado a nós. Somos uma comunidade local, temos a oportunidade de vermos e ouvirmos desses trabalhos missionários, que o Senhor tem alcançado vidas, que em meio às dificuldades o Senhor tem trabalhado no coração de tantas pessoas, ó Pai, para a tua obra, Senhor, assim como o Senhor tem feito em nós. Que essa palavra, ó Pai, dessa exortação, dessa ministério de misericórdia, dessa hospitalidade, desse cuidado com o próximo, o Senhor, ó Deus, mova nosso coração, molde as nossas vidas, ó Deus, segundo a tua palavra, é o teu Espírito que trabalha em nós, ó Deus. Precisamos do Senhor, precisamos urgentemente do Senhor. Louvamos a Ti por tudo que o Senhor tem feito em nós, através de nós, pelo Teu Espírito. Louvamos ao Senhor porque não somos dignos disso, mas é a Tua obra, ó Pai, sendo feita
em nós, tua comunidade, tua igreja, filhos do Senhor, que cremos em ti. Louvamos ao Senhor e em Cristo pedimos. Amém, ó Deus. Deus abençoe, meus irmãos.